Boa noite, Gregory, Alisson e Thiago, tudo bom? Boa noite a todos aí. E aí, velho? Podemos começar ou espera mais um pouco? Vamos começar, né? Vamos começar às 19h10, dar mais 2 minutinhos, Ok, porque até mesmo para o pessoal que entrou no horário certinho, né? Fala, tá Marcos. certo. Como é que tá, meu Tudo bom, garoto? Renan? Tudo Que jóia, rapaz. coisa. Como é que você Como é tá? que tá esse cara elegante aí, tchê? Trabalhando, meu velho, desde cedo. Ô, Correndo aqui, hoje foi olha, corrido. esse cara eu admiro, Celso. O cara acorda cedo Esse pra caramba, dorme quase nada. Parece eu, só que um pouco mais dia, dia, experiente. dia inteiro Se tiver trabalhando, metade da energia dele, nós também, cara. porra, dia inteiro trabalhando. Deus te ouça. Ô, coisa linda, hein, Marcos? Obrigado, velho. Bom, vamos começar então. Ô, Marcos, eu vou dar um recado aí pro pessoal. Hoje, normalmente, né, a gente tem 2 mentorias por noite, mas hoje, infelizmente, o Arnaldo Xavier, que seria a segunda mentoria, vamos aproveitar que a Patrícia está entrando aí, daí eu já falo com ela também. Bom, então, hoje normalmente são 2 mentorias, só que infelizmente o Arnaldo Xavier, que seria a segunda mentoria, ele mandou para a gente estar com problema de saúde, teve que ir no médico. Não é nada grave, né? Mas teve que ir no médico. Então, a gente vai ter hoje só a mentoria do Marcos. A ideia é a gente depois. Na verdade, a gente já programou uma data aí para o dia 14, às 19 horas, para a gente repor esse conteúdo do Arnaldo. Tá bom, pessoal? E depois, no final, aí eu dou mais uma reforçada para quem entrar atrasado, né? Mas daí agora o Marcos vai conduzir. O Marcos, ele é bacharel pela Universidade Católica, começou a carreira estagiando desde os 16 anos, se formou em Direito, é sócio fundador do escritório Marcos Alencar Sociedade Individual, escreve blog, é jornalista, editor, ou seja, tem muito conteúdo para a gente aí. É diretor-geral, né, do Instituto Êxito Empreendedorismo, advogado e diretor-geral. E vai falar para a gente aí o assunto de como empreender evitando os riscos trabalhistas e previdenciários. Então, Marcos, segue com você aí também. Se quiser complementar aí minha apresentação, né? Fica à vontade, tá bom? Você só esqueceu da Nova Brasil FM, que eu sou diretor aqui em Recife. Verdade, também, olha aí, tá vendo? Eu gosto da rádio. Multifunções. Tá certo. Bem, pessoal, vamos lá. Vou tentar passar para vocês aqui um conteúdo que é bem denso, da forma mais light possível. Seguindo a ordem do presidente, quem puder abrir a câmera, não é obrigado, obviamente, mas quem puder abrir a câmera, eu agradeço, porque a gente interage mais, já que a gente está tão distante, mas ninguém está obrigado a isso. Está gravando, Celso? Precisa que eu acione uma gravação aqui, você aciona aí, né? Não, já está Já gravando. foi acionado, né? Jóia. Já está acionando. Já está acionando. Então, vamos lá. Bem, pessoal, eu digo sempre o seguinte, essa apresentação, ela visa ensinar vocês de uma forma... Tanto é que o nome é chamado de... eu achei isso muito honesto, né? Chama de aula, porque realmente tem o lado chato da aula. A gente vai tentar aqui fazer da forma mais didática possível, mais tranquila. Vou seguir o tempo, mas quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só levantar a mão aí que pergunta, não precisa esperar para o final. Vamos tentar levar em bate-papo. Mas é muito importante eu explicar para vocês o seguinte: quando a gente fala como empreender evitando os riscos trabalhistas e previdenciários, a gente está falando de dinheiro e de uma estratégia para impedir que essa questão trabalhista e previdenciária acabe com o sonho de vocês, que é de ter um negócio próspero. Para isso, eu preciso ensinar para vocês a pensar desde os primórdios como é que começou essa história de direito do trabalho. Lei trabalhista, isso vem de onde? Tem muita gente falando equívocos por aí. O direito do trabalho é uma criação do Brasil, isso foi criado aqui, isso é uma invenção do nosso país, e não é bem assim. Então, eu vou fazer um apanhado
histórico, e depois eu separei os tópicos que eu acho mais importante que o empreendedor saiba, para que ele possa tocar o negócio dele, pelo menos com uma noção mais aprofundada de onde está o maior risco. É como se você estivesse passando por uma trilha e eu dissesse, ó, ali tem uma areia movediça, não vai para o lado direito não, que aqui você vai se afundar até o pescoço e não vai sair do canto. Opta por cá. Quando tiver esse tipo de situação no meio do teu caminho, recua, que é melhor do que enfrentar, porque isso é uma coisa realmente que fecha a empresa. O objetivo também não é assombrar ninguém aqui, porque conhecimento é poder, é transferir para vocês o conhecimento, para que vocês tenham não a capacidade de advogar na empresa de vocês, mas de ter uma visão mais apurada, uma visão mais, vamos dizer assim, mais aprofundada, entendeu? Então, meu objetivo é, nessa nossa conversa de hoje, vocês saírem daqui com algum conteúdo assim diferente do que vocês chegaram. Então, fazendo esse pedido de licença, vamos começar a falar aqui, vou começar agora, eu vou ler alguns trechos, porque senão eu me perco, e aí eu vou comentando. O primeiro contato dessa palavra trabalho, como a gente conhece ela hoje, nesse mundo que vivemos, surge, eu não fui antes, podia ter ido antes da Bíblia, mas eu preferi fazer da Bíblia para frente. Surge no Velho Testamento, quando Adão e Eva, lá no livro do Gênesis, eles são expulsos, né, do paraíso, e Deus culmina eles com a pena do trabalho. Então, isso aí já está incutido na nossa mente que trabalho está relacionado à penosidade. E aí a gente vai entender uma série de coisas que acontecem nos dias atuais. Então, primeira coisa é isso, trabalho é uma coisa de pena, de castigo. Depois, nós nos deparamos aí com os filósofos, que a gente conhece bem. Trago aqui 3 exemplos. Platão, Aristóteles, Sócrates, que diz o seguinte, um resumo. A filosofia grega considerava o trabalho como uma atividade produtiva mundana e material, portanto indigna. Platão considerava os escravos, a força de trabalho da sua época, seres sem alma e sem essência humana. Um meio caminho entre animais e pessoas. Aristóteles defendia o ócio como a condição fundamental da filosofia, afirmando que escravo é escravo porque tem alma de escravo e é essencialmente escravo, sendo destituído por completo de uma alma na ética e incapaz de fazer ciência e filosofia. Sócrates considerava uma missão divina ser um vagabundo loquaz. Se vocês entenderem a força desses 3 caras aí que eu acabei de citar, hoje, né, ninguém questiona Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles. Imagina, na época, esses caras fazendo parte de um grande pensamento da humanidade. Lógico que ele não tinha o reconhecimento que tem hoje, que o reconhecimento geralmente vem depois, mas isso aqui é uma temperatura, é uma demonstração de como, nesse período, se defendia 2 coisas: trabalho é castigo e vagabundagem, ócio, não fazer nada, é sinal de inteligência, é sinal de quem é pensador, de quem tem mente. O cara que está lá trabalhando, colocando a mão da massa, esse aí era marginalizado, colocado à margem da sociedade, como uma pessoa sem valor. Então, assim, a gente vê de onde se parte tudo isso. E aí a gente chega na origem da palavra trabalho, que é outra coisa que eu acho que também é muito importante que vocês tenham conhecimento, para também entender os dias que nós estamos vivendo e o futuro que está por vir. Trabalho vem
no nosso idioma, vem do latim tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura composto por 3 paus. A pessoa ficava amarrada e, se você for olhar a etimologia pelo lado francês, que se chama de travail, que significa sofrimento. Se você for para o alemão, Arbeit, se referia a uma moléstia, a uma doença. Então, imagine isso por gerações. Recapitulando, castigo divino, só quem trabalha é quem é burro, e o terceiro ponto, a palavra significava uma moléstia ou sofrimento ou a tortura. Era um equipamento de tortura. E aí, o que acontece? A humanidade começa a se desenvolver e a gente chega na igreja, que tem uma grande influência também, não só na definição, como também na legislação. Grande parte dos princípios do direito do trabalho, não só aqui, mas no mundo, e principalmente no mundo mais cristão, é baseado em encíclicas da Igreja Católica. E também de Calvino, não desmerece um nem outro, mas assim, a influência da igreja era tão grande que ela não podia existir sem se envolver com o trabalho. Outro ponto aqui que eu fiz uma observação é que o primeiro toque no trabalho que a gente conhece hoje é o Adam Smith dizendo: um homem deve sempre viver por seu trabalho e seus ganhos devem ser pelo menos suficientes para sua manutenção. Esse é um primeiro sinal de que trabalhar não era tudo isso de ruim que eu acabei de falar até aqui. E aí, a gente chega nessa parte da igreja que eu acabei de citar. A Igreja Católica defende um pouco a propriedade, porque ela tinha muita propriedade, ou seja, não se podia invadir as terras, tem que se respeitar o título de propriedade, mas ela diz ao mesmo tempo que o trabalho ele não pode, ele é a salvação do homem e ele tem que ser remunerado de uma forma suficiente para que a pessoa durma sossegado. É o que a Igreja Católica diz. A Igreja Protestante, por sua vez, prega um maior empreendedorismo. Esse empreendedorismo que a gente conhece hoje. Não, você tem que trabalhar o máximo que você puder para que você possa comer bem. Você não tenha preocupação com o que você vai comer amanhã. Você tenha dinheiro suficiente, ganha mais do que você tem que consumir. Isso não é nenhum pecado, não é nenhum crime. E aí a gente fica nesse momento aí de disrupção, não deixa de ser, afastando um pouco aquela história lá do castigo, da penosidade, né? E aí chegamos ao momento de outra etapa que esse mundo do trabalho é içado, que é o quê? É a alteração, a mudança do sistema feudal, todo mundo trabalhando na terra, na área rural, para o sistema mais capitalista trazido com o advento da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela traz mecanização, traz escalabilidade, né, traz as fábricas de linha de produção, sendo que ninguém nunca tinha feito nada disso, era tudo muito novo. Eu comparo com a inteligência artificial que a gente está agora provando. Tem gente dizendo que a inteligência artificial vai acabar com o mundo, tem gente dizendo que a inteligência artificial é a salvação do mundo. Uma coisa é certa, todo mundo, a grande parte, pensa que ela vai mudar muita coisa. Nós estamos passando por uma revolução, que vai ter um divisor. 2023 vai ser um ano divisor entre o digital
do passado e a inteligência digital. A mesma coisa aconteceu com a Revolução Industrial, a máquina a vapor. Encheram as fábricas de pessoas que não tinham uma vida tão próspera, né? Não tinham futuro, era aquela economia de subsistência para os grandes centros urbanos. E aí você começa a ver de tudo. Mulheres, crianças, mulheres grávidas, trabalhando 16 horas por dia, dormindo amontoado em, é, em hospedarias, em dormitórios inadequados. Por quê? A luta das fábricas era fazer que a produção acontecesse e não estavam nem aí se preocupando com a insalubridade, com a fumaça que as máquinas davam, o monóxido de carbono, e ninguém conhecia nada disso, né? Isso é feito aquela geração que todo mundo fumava porque ninguém sabia dos malefícios do cigarro. E aí, pessoal, o que é que a gente acontece de novo nas nossas vidas? Quando a Revolução Industrial avança e aí os malefícios chegam, as cidades superpopulosas, sem saneamento, com bolsões de miséria em volta das grandes fábricas, a gente prova de novo essa questão de que o trabalho, será que realmente traz prosperidade ou traz pobreza? Eu, que sou artesão, que estou trabalhando numa fábrica, principalmente na Inglaterra, que foi onde começou a Revolução Industrial, mas na França teve muito isso, na Alemanha também, eu me perguntava, será que não era melhor? Eu ia ganhar menos, mas se eu não estivesse lá na minha terra, eu ia estar dormindo melhor, comendo melhor, tendo uma vida mais tranquila, não ia estar num ambiente tão populoso e tão insalubre como eu estou aqui. E isso, essas cidades inchadas, né, fez com que a gente chegasse a um novo momento de dizer: o trabalho realmente enriquece ou empobrece? A humanidade foi colocada em xeque de novo, como aconteceu lá atrás. É mais um trauma, mais uma cicatriz que acontece. E isso gera um estudo, porque ninguém sabia ao certo se realmente responder essa pergunta que eu acabei de fazer. E se empobrece ou enriquece? E aí a gente tem as primeiras lições de empreendedorismo dizendo o seguinte: não, enriquece. Agora, você tem que ter conhecimento, você tem que fazer um investimento, você tem que buscar o seu bem-estar, você não pode deixar de remunerar as pessoas com o mínimo, os salários mínimos, as remunerações mínimas surgem daí. Porque as pessoas adoecem, contaminam as outras, você perde capacidade de mão de obra, e aí se começou a ter os primeiros direitos mínimos do trabalho. E aí o mundo se divide. O mundo se divide. A gente tem o mundo anglo-saxão, que não é o Brasil, é aquele do vale o que está escrito, todo mundo tem autonomia da vontade, o que você assinar, o que você pactuar por escrito tem valor, mas não é isso que a gente vai se dedicar a estudar agora, porque eu preciso ensinar vocês a se protegerem do contexto Brasil, né? E não é esse o Brasil. E tem o outro mundo que é, vamos dizer assim, vamos comparar a Inglaterra com a França. Eram situações completamente opostas. Na Inglaterra, cada um por si, Deus por todos, você assina aí esse documento, se você assinar concordando, problema seu. Leia e defenda os seus interesses. O lado francês, né, que é o lado romano, é o lado que tem a grande influência da Igreja Católica, era o seguinte: não adianta assinar nada, porque o que vale é a realidade. Essa pessoa que assinou sob coação, assinou porque estava numa situação desfavorável, estava passando fome e sede, e não tinha água potável na época, e essa pessoa assinou de forma... porque estava numa situação que não dava para negociar nada. O papel que colocasse na frente dele, ele assinaria. E aí o mundo se divide nisso. Adam Smith, de novo, esse cara aparece e lança uma obra chamada Riqueza das Nações, que fundamentou muito
o mundo anglo-saxão, que não é o nosso, dizendo o quê? Ele dizia nesse livro dele, Riqueza das Nações, o seguinte: um país ele é medido pelo que seus trabalhadores produzem, pelos que seus trabalhadores têm de conhecimento e de produção. É isso que faz o país ser rico. Não é o país acumular riqueza. Ele defendia que se cada um pagar a sua conta produzindo e sobrar um pouco, esse país vai ter uma pujança econômica. Aí vem a primeira lei, que a gente pode chamar parecida com o que a gente tem hoje, que é a Constituição Mexicana, em 1917. Antes de 1900, era só confusão mesmo, não tinha nada, não tinha um papel, não tinha uma coisa assim significativa. A partir de 1917, primeira Constituição do mundo a falar sobre direito do trabalho, é a mexicana. E a nossa Constituição, a nossa forma de encarar essa legislação, ela é muito parecida com o México. Se você olhar os problemas de relacionamento de mão de obra com capital que o Brasil tem, é muito parecido com o México. E veja que coisa interessante. Aí eu vou pedir para a paciência de vocês aí para a gente dar um passo para trás. Essa obra do Adam Smith, A Riqueza das Nações, ele, quando defende isso, ele defende de uma forma assim bem fronteiriça. Ele diz que é o país. Aí você veja que coisa interessante. Se você olhar a França de hoje, não estou falando lá atrás, não, de hoje, a França e a Inglaterra, você vê um país que é muito mais assim, o trabalhador acorda e diz: o que é que o país pode fazer por mim? A Inglaterra é o que eu posso fazer pelo meu país. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Quando você olha o México está colado nos Estados Unidos. Colado. Mas por ter essa concepção filosófica francesa, italiana, franco-italiana, vamos chamar assim, ou italiano-francesa, você vê o México totalmente diferente dos Estados Unidos. Não é à toa que a gente, quando chega na Flórida, a gente vê uma verdadeira comunidade de porto-riquenhos, de cubanos, de mexicanos. Por quê? Eles não concordaram com aquilo e simplesmente migraram para lá. Por que eles não ficaram no país deles? Uma coisa que é lado a lado, colado. Ou seja, é como se fosse água e óleo. Porque a construção, né, do disciplinamento daquelas relações é completamente diferente. O trabalhador americano, que ele assinar, tratou ali por hora, tem direito trabalhista? Tem. Mas é uma concepção diferente porque respeita a autonomia da vontade. Se você assinar um documento quitando o seu passado, está quitado, vale. Já no México não é assim, como no Brasil também não é, como na França não é, como na Itália também não é. Então, aí o que acontece? Temos essa primeira Constituição mexicana de 1917. E essa Constituição, veja que coisa interessante, ela regulamenta jornada de trabalho. Até hoje a gente está aí batendo cabeça quanto à jornada de trabalho. Tem hora extra, não tem hora extra, tem banco de horas. É o tema que mais se briga na Justiça do Trabalho. E você veja que coisa interessante. Está aí agora o mundo todo querendo jornada de 4 dias na semana. Ter mais um dia de folga. Assim, é um museu de grandes novidades, essa questão nossa. É interessante isso, a gente olhar, porque em 1917 estava se discutindo o que a gente discute hoje. E aí eu digo, essa questão trabalhista, ela é uma coisa que não se chega a um final, não se tem um fim, é sempre um durante. Então, o empreendedor, aí eu estou abrindo um parênteses aqui, ele precisa ter essa visão. É como se você tivesse um problema de saúde, que o médico dissesse: meu caro, não existe cura para isso. Existe um tratamento. Você tem que se tratar e viver a sua vida, e aquela doença vai ficar ali quieta, ela não vai se manifestar. É o problema trabalhista. Não só no Brasil, mas em muitos países. A gente vai chegar ainda aqui no Brasil, mas vamos lá. Aí, a Constituição mexicana fala em 1917, direito do trabalho
o quê? Vê que coisa interessante. Jornada de trabalho, trabalho infantil. Até hoje a gente trata de trabalho infantil. E direito sindical. O Brasil ainda não tem uma reforma sindical em definitivo. É uma coisa completamente esparsa. 1919, praticamente diferença nenhuma, de 17 para 19, 2 anos, isso não vale nada. Constituição alemã. A primeira Constituição alemã, e ela defende uma social-democracia, que é muito parecida com a nossa Constituição de 88. Dizendo que os trabalhadores eles tinham que ter participação ativa nas empresas. E traz o primeiro sistema de seguridade social. O primeiro INSS que se fala nesse mundo pós-1900 começa na Alemanha. Porque o alemão, muito preocupado, ele já dizia, quando terminar esse ciclo de força de trabalho, né, as pessoas não tinham a longevidade que tem hoje. Na Alemanha se tinha muita mina de carvão, se tinha muito trabalho insalubre. E por essa Constituição, aí eu vou abrir um parênteses aqui só para a gente oxigenar essa conversa que às vezes é chata e pesada. Na época que o Bolsonaro foi candidato, que começou um debate nazista no Brasil, né, o pessoal fazia o nazismo é de esquerda, o nazismo é de direita. E essa briga de correntes, que é muito interessante, analisando no aspecto histórico, ela decorre, quem defende que é de esquerda, e outros que defendem que é de direita, mas quem diz que é de esquerda decorre dessa Constituição, essa base social-democrata e de participação dos trabalhadores no movimento empresarial. Na verdade, o que o alemão queria com isso era colocar os trabalhadores no mesmo barco. Eu vou te dar um pedaço do que eu ganho aqui, mas você precisa conhecer das minhas dores. Era muito inteligente a Constituição alemã de 19. Aí, veja, Marcos, tudo bem, entendi. México, Alemanha. Isso, em 1900, era uma coisa assim interplanetária, né? Por quê? O México era muito distante da Alemanha, não era como é hoje, que a gente tem aí nossos meios de comunicação, que a gente fala com 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo, e estamos aqui reunidos agora, cada um aí na sua localidade. Isso, em 1900, seria uma grande ficção, uma grande mentira quem contasse uma reunião dessa que nós estamos tendo aqui. Então, a distância era muito grande, a informação não acontecia com essa brevidade que a gente tem. E aí, veja, chega a igreja, porque ela está notando que está havendo, sim, a regulamentação de blocos, porque o México tinha uma grande influência por conta dos Estados Unidos na América do Sul, da América Latina, e a Alemanha nem se fala, era o motor da Europa. Então, como é até hoje. Né? Na época, se você ler a história da época, vão dizer que o alemão fabricava a máquina que faz a fábrica. Ou seja, os caras estavam fabricando as fábricas que iam fabricar alguma coisa. Então, o interesse dele de regulamentar isso era muito grande. E aí o que acontece? Chega a Igreja Católica e traz desculpe, a Itália, 1927, mas com muita influência da Igreja Católica, Carta del Lavoro, que era uma constituição muito protecionista para os trabalhadores. Em 1931, chega a Igreja Católica de frente mesmo, e o Papa Pio XI diz o seguinte, ele publica uma encíclica chamada 40º Ano, tratando de temas trabalhistas. E insiste em 2 pontos. O valor eterno da propriedade tem que ser respeitado, mas não se pode esquecer da justiça social, que proíbe que uma classe exclua a outra da sua participação nos lucros. Aí, veja, dá um pause aí nessa aula de história que eu estou dando para vocês. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Para vocês começarem a ligar as pontas. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. SP Imagens.
Tem uma... tem uma coisa escrita na frente do Tribunal Superior do Trabalho hoje. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, vê que coisa interessante. Para vocês, e agora já comecem a prestar mais atenção para vocês entenderem aqui. Ó, vocês estão vendo essa foto aqui? Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela. Está escrito aqui, essa é a foto do prédio do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Está escrito aqui, ó, Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal da Justiça Social. Agora veja. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Veja. A foto do prédio era essa aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A foto do prédio não tinha escrito embaixo Justiça Social. Isso é de... Ah, foi Lula ocupado. Não. Isso foi no fim... Isso foi em 2022 para cá. Aí o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero... Qual o link que eu quero criar isso aqui? Quando você vai na encíclica 40º ano do Pio XI, lá de 1931, ele está dizendo: a lei da justiça social proíbe que uma classe exclua a outra da participação nos lucros. Então, o que o Tribunal Superior do Trabalho fez aqui, votação dos ministros, que é um absurdo, eu protesto isso, contra isso sempre, porque isso não faz parte, não está na Constituição Federal dizendo que o nome é Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal de Justiça Social. Isso não faz parte da Constituição Federal, mas isso está lá escrito. Isso é uma prova de que, na instância máxima trabalhista, não está se praticando puramente aquele direito que eu disse para vocês aqui, que é o vale o que está escrito. E sim, essa, entre aspas, vamos chamar de filosofia, de que a justiça social tem que ser considerada. Então, isso é uma coisa que eu estou mostrando para vocês, que está acontecendo desde dos primórdios da história do Velho Testamento para cá, passou por todas essas revoluções, por 2 guerras, mas ainda existe uma influência muito forte. Então, será que a nossa geração vai conseguir mudar isso? Eu acho muito difícil, porque a tendência mundial é... Isso aí eu trago para vocês porque eu estudo isso todo dia. O lado França, entre aspas, a cartilha francesa, a cartilha do vale mais a realidade do que o que está escrito, está invadindo, ou seja, está conquistando mais espaço nos países do que a cartilha inglesa do vale o que está escrito e assinou, deu quitação, problema seu, meu amigo. Então, isso está valendo cada vez mais, cada dia mais, menos. E eu vou trazer alguns exemplos mais para frente para vocês entenderem. Então, primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é que o direito do trabalho não é uma invenção brasileira. E eu estou provando para vocês aqui que não é. Aí vamos lá. Essa lei da justiça social que o Papa traz, por que é que ele se meteu e trouxe isso? Porque nessa época já existia no mundo uma situação de muito conflito violento, com morte, greves, que é uma palavra francesa, iniciando na França, entre patrões e empregados. Então, quando chega em 1967, a Igreja lança um outro manifesto, chamado Populorum Progressio, dizendo que era uma inspiração contemporânea da doutrina social da Igreja Católica. E o Papa diz o seguinte: olha, vocês têm que acabar com essa questão de querer só ganhar dinheiro, vocês têm que entender qual é a missão de cada ser humano na Terra. É uma defesa da Igreja. Se o mundo quis seguir a Igreja, é problema do mundo.
Mas a influência da igreja era muito forte, e ele se posicionou, ele disse, entre aspas, serem libertados da miséria, encontrarem com mais segurança a subsistência, a saúde, um emprego estável, terem maior participação nas responsabilidades, excluindo qualquer opressão ou situações que ofendam a dignidade do homem, terem mais instrução, numa palavra, realizarem, conhecerem e possuírem mais para serem mais. Fecha aspas. E aí, coincidentemente ou não, né, que já existia desde 1919, nós tínhamos a Organização Internacional do Trabalho. E a OIT, que está lá atualmente baseada em Genebra, ela pega essas declarações aqui e ela forma um bloco de muita influência, porque não existe outra organização internacional do trabalho, só existe uma. E a influência dela é muito de proteger a mão de obra em prol do capital. Eu não estou dizendo aqui, meu objetivo aqui não é dizer que isso está certo, que isso está errado, que isso é justo, é injusto. É mostrar para vocês a origem de tudo, para que vocês entendam que não é uma coisa simples e nem da nossa geração. É uma situação que vem de muitos anos para cá. Então, eu preciso primeiro sintonizar a cabeça de vocês com a história da humanidade em relação ao trabalho, para que vocês entendam com mais facilidade o dia que nós estamos vivendo. Aí vamos lá. Vem a OIT e ela começa a influir de uma forma a tentar disciplinar um direito do trabalho no mundo todo como se fosse uma coisa só, como se existisse uma lei trabalhista única, mas ela não consegue esse intento. Ela não consegue esse intento até pela competição dos próprios países. Por quê? Lá naquela lição de Adam Smith, e o que a China faz é isso hoje, né? Se você pegar, assim, não é que eu admire a China, eu sou um leitor diário do mercado de trabalho chinês. O que aqui a China fez? Ela montou uma estratégia há 30 anos, ela pegou muita gente e começou a mandar para os países que tinham o conhecimento. Vai estudar nos Estados Unidos, vai estudar na Suécia, vai estudar na Inglaterra, vai estudar. Os caras formaram um verdadeiro guetos. E esses caras, quando chegavam na China, passavam o conhecimento daquela forma metódica que é a cultura chinesa, oriental. E o que acontece? A China se tornou essa potência hoje. Não é só uma potência econômica, nem porque ela é comunista, deixa de ser, é controladora, é isso, não. A potência é porque é aquela lição de Adam Smith. A riqueza de uma nação está na capacidade de inteligência, de discernimento e execução do seu povo. O nível de conhecimento hoje do chinês é altíssimo. Ah, mas tem um cara que está lá plantando arroz que não sabe de nada. Tem. Mas o que temos hoje é um núcleo muito forte. Você veja, a Índia também é um país que vai ser o mais populoso do mundo, é a terceira economia, detém também muito fortemente o conhecimento, principalmente na área digital. Está surfando a onda de forma super tranquila. Então, assim, esse apanhado que eu fiz aqui para vocês é baseado num artigo bem denso de um professor chamado Rafael Kujida Schilling. Ele demonstra nesse artigo dele, eu estou aqui trazendo que a minha fonte de inspiração até agora para falar foi baseado nele, a gente tem que fazer essa homenagem, foi para demonstrar que o direito do trabalho não é uma criação brasileira, mas que faz parte da história da humanidade. Aí vamos lá, sendo mais rápido agora. E o que é o processo do trabalho? Tudo bem, entendi o que é direito do trabalho. E o que é o processo do trabalho? O processo do trabalho é quando você não cumpre com esse direito do trabalho. Como é que eu vou reclamar ele para alguém para resolver o que foi descumprido? É perante uma justiça que pode ser especializada ou não. É outro equívoco de dizer, só no Brasil que tem justiça do trabalho. Veja, esqueça o nome. Em todo o planeta existe um juiz, um caso e um julgamento. Se a matéria, tem país que diz, a matéria aqui é toda, pode ser de trânsito, trabalhista, o que for, eu sou capaz de decidir. E tem países que optam por justiças especializadas, que é o caso do Brasil. É uma organização judiciária.
Então, assim, dizer que só tem justiça do trabalho no Brasil. Outra, nós temos muitos problemas trabalhistas, só existe isso no Brasil. Veja, aí vem do povo. A cultura do brasileiro é uma cultura de litígio. Se você for para uma reunião de condomínio, a palavra que mais se diz é assim: vou procurar a justiça. Eu vou para a justiça. Se você vê uma relação de consumo, o cara pisa no pé do outro dentro do elevador, vou lhe processar. Como se a justiça fosse uma coisa rápida, eficiente, maravilhosa, não tivesse custo, entendeu? Então, a gente tem na nossa cabeça tudo levar para o litígio. Não existe uma cultura no Brasil de arbitragem, de conciliação. Agora que está nos primórdios, mas não existe aquela tentativa massificante de, rapaz, vamos chegar a um acordo aqui. É sempre de litígio. Então, se tem muito processo de trabalho no Brasil por conta dessa cultura de litígio. Aí vamos lá. Então, se houver essa questão de não cumprir com a legislação, processo dentro de uma justiça do trabalho. Agora a gente vai encerrar essa história da história e vamos falar agora dos pontos que eu separei aqui, o que é que o empreendedor mais tem que se preocupar. Tá? Então, primeira coisa que eu vou falar é uma noção que vocês precisam ter do que é a fiscalização do trabalho. A fiscalização do trabalho ela se divide em dois pontos, dois órgãos. Um é o Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Que Bolsonaro, quando assumiu no início do governo dele, ele acabou. Foi para o Ministério da Economia, ficou lá uma secretaria, mas os auditores fiscais do trabalho continuaram os mesmos. Não foram mandados embora, não. Só mudou o nome. Já no fim do governo Bolsonaro, teve a necessidade do encaixe de um ministro, não me lembro qual foi o ministro, e aí se recriou o Ministério do Trabalho. E ele veio pior e com força, porque antes ele não tinha, ele era analógico, ele voltou digital, com todo o know-how da Receita Federal do Ministério da Economia. Foi Onyx Lorenzoni, que precisava de um ministério, e aí, recria o Ministério do Trabalho e coloca ele aí. E aí se recriou o Ministério do Trabalho. E ele voltou mais forte. E do outro lado aqui tem o Ministério Público do Trabalho. O que aqui um faz e o outro faz? Esse aqui cuida de questões individuais e esse, fiscalização coletiva. O Ministério Público do Trabalho é muito mais... Todos os dois são de esfera federal. Todos os dois. São órgãos federais. Porque toda a legislação trabalhista ela é federal. Não existe legislação trabalhista estadual nem municipal. Toda ela é federal. A lei trabalhista que vale em São Paulo é a que vale em Pernambuco. Aí eu vou depois explicar, porque tem as normas coletivas para vocês entenderem. Aí veja, o que acontece. A empresa hoje, ela passa, depois que o Ministério do Trabalho foi digitalizado, a empresa hoje ela passa a ser fiscalizada de forma digital. Você tem um e-mail da sua empresa perante a Receita Federal. Toda empresa tem esse e-mail lá perante a Receita Federal. Se você deixar de atrasar o imposto, você recebe uma notificação por e-mail. É o e-mail que os ministérios do trabalho e o Ministério Público se comunicam. Então, eles vão mandar uma notificação por e-mail. É obrigado você clicar em algum link? Não existe link. Você recebe uma notificação com o número de um processo. Tem fraude nisso? Tem. Mas, se você ligar para o Ministério do Trabalho, entrar no site do Ministério do Trabalho, tentar acessar o processo lá, o procedimento, você vai ver, através do seu advogado, se aquilo é verdadeiro ou falso. Mas vamos lá. O que é que eu... Dica número 1. O que é que eu preciso me preocupar com isso? Né? Aí eu vou trazer para vocês o que eu enfrento no dia a dia, quando chega aqui, a situação toda revirada, toda mexida. A empresa está lá, uma empresa de pequeno porte, sei lá, tem seus 10, 15 funcionários, aí um vai e faz uma denúncia que pode ser até anônima. Aqui se trabalha hora extra e ninguém recebe. Aqui o pessoal não tem direito a folga, a feriado, não sei o quê. Aí o Ministério do Trabalho vai, a cota não está sendo cumprida, ou então não pagou o 13º no prazo, e
1000 denúncias para acontecer. O Ministério do Trabalho vai mandar notificação para a empresa. Qual é o erro nesse momento? É o empreendedor pegar e dizer: eu que não vou chamar um advogado, porque advogado custa caro. Eu vou mandar isso aqui para o meu contador. Velho, nem advogado entende de contabilidade e nem contador entende nada de advocacia. É uma catástrofe. Eu digo aos contadores: meu amigo, me diga uma coisa, vocês têm que se adequar. Porque, vê, se chegar um cara aqui no meu escritório agora, Marco, tudo bom, tudo, faz aqui meu imposto de renda, eu digo: meu velho, nem o meu eu faço. Como é que eu vou fazer o seu? Eu não sei fazer o imposto de renda, tem que mandar para o meu contador, ele é que entende dos números. Aí chega o empresário lá desesperado, porque o prazo geralmente é curto, chega para o contador e diz: olha, eu recebi essa notificação aqui. Aí ele faz assim, eu estou generalizando que aqui a gente está no bate-papo, né? Eu não estou falando mal dos contadores de forma indiscriminada, não. Ele fala assim: não, deixa comigo que eu vou defender isso aqui. Nem lê, velho. Aí o Ministério do Trabalho faz assim: me mande toda a capivara da sua empresa, né? Como vocês chamam aí em São Paulo. Me mande tudo da sua empresa, toda a folha, todos os balanços. E o cara manda, velho. Sem ler, sem ir lá no Ministério saber o que é aquilo, o que é que está rolando ali, que denúncia é aquela, nada. O cara manda. Entrega tudo. Aí, quando chega o auto de infração para pagar, com uma multa bem pequena, aí diz: e agora? O contador faz: vamos contratar um advogado. Aí não tem mais o que fazer, porque passou o prazo de defesa, de checar, de pedir uma mesa de entendimento no Ministério do Trabalho. Então, dica número 1, chegou alguma coisa com o nome trabalho, Ministério Público, Ministério do Trabalho, qualquer coisa, meu velho, peça ajuda até... Pronto, eu até me ofereço, pode me ligar, eu não vou cobrar não, eu faço de graça. Me pergunta assim: Marco, o que é que eu faço com isso? Que eu vou pelo menos dar uma orientação básica, porque o que não pode fazer é... A primeira tragédia é essa que eu falei do contador. A segunda tragédia é: eu dei para a moça do departamento de pessoal. Essa é a segunda maior tragédia. Porque aquela coitada não tem conhecimento jurídico, normalmente, para fazer uma defesa do negócio dele. Então, se chegar alguma coisa dessa... Primeiro que esse e-mail ele pode ser checado. Lá está dizendo como é que checa. Você liga, você pode até ir no Ministério do Trabalho. Aí vamos lá. Esqueça isso agora. Vamos falar de Ministério Público do Trabalho. É tudo isso que eu falei, acontece tudo isso com uma coisa muito mais grave. Qual é? Ministério do Trabalho, veja, Ministério, vou falar do Ministério do Trabalho para mostrar aqui uma diferença para você. Ministério do Trabalho é o chamado fiscal do trabalho. E o nome correto é auditor fiscal do trabalho. É aquele cara que chega e diz: eu vou lhe multar porque você não pagou hora extra. É uma multa. Ele não tem o poder de entrar com ação contra você, contra a sua empresa. Agora, Ministério Público do Trabalho é o advogado da lei trabalhista. Ele é o advogado da sociedade. Então, ele chega numa empresa, ele diz assim: ó, imagina, chegou numa empresa, vamos falar assim, uma coisa... Cheguei no balcão de vendas assim, da empresa, tem 15 vendedores, ele faz: ó, recebi uma denúncia, vou pedir uma perícia lá. Já chega o perito lá para fazer um levantamento. Aí vê: iluminação deficiente, ergonomia, as cadeiras não são ergonômicas, o teclado não tem aquele apoiador, não tem pausa de 10 minutos. Meu amigo, faz uma lista desse tamanho. Ele chama para assinar um termo de ajustamento de conduta, que vale para sempre, criando uma multa astronômica e dizendo o seguinte: se você não assinar isso, eu vou entrar com ação civil pública contra você, pedindo um dano moral coletivo de 500 mil, de 400 mil. São cifras absurdas. Se for o Ministério Público do Trabalho, a coisa sempre é séria. Tem que chamar um advogado. E pensar: se eu não gastar com um advogado, eu vou pagar muito mais caro. Não deve ir sozinho, não deve falar, nem falar. Sabe aquele filme americano da década de 70 que dizia assim: o que você falar vai ser usado contra você no tribunal? É o Ministério Público do Trabalho. Eu digo isso aos próprios procuradores. Eu digo: vocês tinham que ter o dever de dizer: epa, eu só posso falar com você que sou advogado. Porque, às vezes, existe um canal de comunicação, eles mandam
Ah, não, veja, isso aqui aconteceu assim, e o empreendedor, quando diz assim, aconteceu assim porque eles quiseram. Aí aqui a tragédia é maior ainda. Por quê, minha gente? Lembra do Papa, lembra do México, lembra da coisa. Não existe autonomia da vontade. Não existe. Isso não existe. Onde eles quiseram, eu paguei por fora porque eles quiseram. Eu deixei de pagar hora extra porque eles quiseram. Isso não existe. Tire isso da sua mente. Isso não existe. Não, eles não têm vontade de nada. Você que tem que cumprir com a lei. Eles só têm vontade quando é dentro da lei para beneficiá-los. Então, a mão de obra é assim que funciona. Isso é a regra do jogo. Se é bom, se é ruim. Né? Eu mesmo, quando jogava bola lá nos primórdios, eu adorava. Eu dizia, pô, devia ter valer gol de mão. Por que não vale gol de mão, velho? Devia poder valer gol de mão. É uma convenção, pô. Não pode gol de mão. A gente tem que respeitar. Mas do jeito que vale gol de barriga, por que não vale gol de mão? Porque existe uma regra dizendo que não vale gol de mão. A mesma coisa é essa questão trabalhista. Então, acabei de dizer para vocês aqui o que é MPT, Ministério Público do Trabalho, e o que é Ministério do Trabalho. MPT é um procurador, advogado, altamente habilidoso, capacitado, e o cara só faz isso. E detalhe, viu? A Polícia Federal trabalha em completo apoio. Depois, quem tiver curiosidade, coloca assim: Ministério Público do Trabalho, Força Tarefa. Você vai ter aí um monte de coisa para ver. Helicóptero da Polícia Federal, é, aquelas caminhonetes toda preta adesivada com os procuradores dentro fazendo operações no agronegócio, na parte de indústria, no centro de São Paulo, gente trabalhando com um monte de imigrante venezuelano clandestino em facção que quer fábrica de roupa clandestina. Então, assim, trabalho escravo, tem de tudo. Então, eles usam da Polícia Federal como um braço operacional deles, porque está previsto na lei. Vamos lá. Então, outro ponto que eu vou chegar aqui com vocês. Como é o modus operandi da Justiça do Trabalho? Como é que eu me preparo para a Justiça do Trabalho? É outro tópico, tá? Eu falei da fiscalização. Agora vamos para a área jurídica. Ninguém pode impedir um processo. Primeira coisa, a pessoa tem que estar logo relaxado para isso. Se alguém quiser lhe processar, vai lhe processar. Você não tem um poder de impedir que aquela pessoa lhe processe. Então, isso é a primeira regra. Tem que virar essa página e não ficar remoendo, porque o cara processa com direito, sem direito, às vezes é uma aventura jurídica. Aí veja. A reclamação trabalhista hoje, ela é totalmente digital. Se chama PJE, Processo Judiciário Eletrônico. É 100% digital, tudo. Tudo em PDF. Deixa eu ver se eu tenho um processo aqui para mostrar para vocês. É totalmente digitalizado. E aí, deixa eu ver aqui. E aí o que acontece? É imprescindível que você já se preocupe na sua empresa de digitalizar tudo. Então, eu quero ter arquivo físico. Você pode ter arquivo físico, mas o certo é que você tenha todos os arquivos digitalizados. Por quê? Na hora que você receber uma reclamação trabalhista, a coisa mais importante vai ser você ter o arquivo digitalizado. Deixa eu baixar aqui esse processo aqui que eu mostro para vocês. Então, é muito importante que você parta na frente. Como é que eu vou ter essa digitalização? Deixa eu abrir aqui um processo para mostrar para vocês como é. Vou mostrar aqui um processo. Deixa eu ampliar aqui. Ó.
O processo está todinho aqui, a árvore dele. Ó. Ah, eu quero ver uma certidão do processo. Ó, tá aqui, ó. Tudo em PDF. Ah, eu quero a certidão do cartório. Aí tem, por exemplo, aqui um despacho do juiz. Ó. Tudo assinado eletronicamente aqui, tá vendo? Estou passando rápido para vocês não verem as partes. Você pega aqui aqui uma sentença. Ó. Então, do mesmo jeito que isso aqui está, você tem que juntar toda a sua prova documental, todos os documentos têm que ser digitalizados. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que já me preparar. Exigir de quem faz a minha folha de pagamento, do meu contador, que todos os documentos sejam digitalizados. Uma coisa que muita gente diz, deixa isso para lá que não é necessário. É verdade e é mentira. O que é assinatura? A lei diz que não precisa assinar nada, que os documentos gozam de presunção de inocência. Veja, eu controlo aqui, eu controlo cerca de 30 mil contratos de trabalho. Eu enfrento o problema com justiça do trabalho todos os dias, desde os 17 anos. Tem que assinar tudo, porque não tem conversa, entendeu? Sabe aquela história do prego batido ponta virada? Não, mas a lei não existe. Sim, meu amigo, mas está aqui, assinado. O cara vai dizer que aquele cartão de ponto não é dele, que aquele contra-cheque ele nunca viu, que aquele contrato tem que assinar. E entender uma coisa bem simples que eu quero deixar para vocês aqui. Não existe espaço vazio em documento. Vou repetir. Não existe espaço vazio em documento. Não existe espaço vazio em documento. Se o cabeçalho do documento tem lá dizendo que tem que ter o título de eleitor, o CPF, tem que preencher. Ah, mas eu não quero preencher isso. Então, tira do documento. Então, não usa mais. Se no documento, no final, tem testemunha 1, testemunha 2, tem que ter as testemunhas. Ah, mas não é necessário. Então, tira. Se tem a data com a assinatura, aí ele só assinou. Não botou a data. Velho, se a data está lá, é mais uma forma de convalidação. Então, a sua defesa, às vezes, a sua vitória no processo é decidida por esse detalhe. Então, assina tudo. Hoje você pode assinar tudo digitalmente, eletronicamente, manda e-mail para o cara, manda assinar, você cria uma plataforma, tem várias aí, Authentic, ClickSign, DocuSign, tem um monte de plataforma que se pode assinar documento. Eu uso aqui isso todo dia. Então, como é que eu me preparo para a justiça do trabalho? Primeira coisa é entendendo que a minha empresa tem que ser toda digitalizada quanto à área de pessoal. Eu não posso ter papel, eu tenho que ter os contra-cheques digitalizados, os controles de ponto digitalizado, banco de hora digitalizado, qualquer contrato de trabalho, tudo. Aí, vamos entender uma coisa aqui, porque o tempo... Isso aqui, eu estou pegando aqui Isso é um curso que dura 10 aulas. Eu estou pegando aqui o que é de mais interessante, estou dizendo para vocês. Vejam. Quando eu digo se preparar para a justiça do trabalho, isso é um erro que de 10 empresários, 10 empreendedores, 10, eu encontro 6 em erro. 60% erra. É não ter um contrato de trabalho customizado, estruturado para o seu negócio. O contrato de trabalho é a base de tudo. É onde começa tudo e é a base de tudo. Tem que ser tipo um manual. Toda vez que minha relação com o meu empregado aqui der um estresse, eu tenho que olhar o contrato de trabalho. Veja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Marcos tem que trabalhar aqui redigindo e a cada 15 dias ele precisa trocar as senhas dos computadores, fazer uma arrumação na sala e fazer 3, 4 relatórios para os clientes. Se isso não está no contrato, não está no descritivo de função, quando chega no dia de fazer o relatório, eu digo, eu não fui contratado para isso. Eu só fui contratado para isso aqui, eu não vou fazer. Começou a confusão. Então, eu só estou dando um exemplo aqui. O contrato ele tem que ser customizado. Ah, mas tem LGPD agora, coloca dentro do contrato. Ó, sabe um problema que eu pego direto? É invenção e criação. Em todos os ramos, o cara entra num segmento, sei lá, um exemplo, uma gráfica. Aí ele simplesmente disse, rapaz, a gente perde um tempo aqui, ó, imprime aqui, pega aqui, corta o papel ali. Eu vou fazer uma adaptação aqui, que eu vou cortar o papel aqui já na entrada, já vou imprimir o papel cortado. Só para dar um exemplo. Nunca passei. É uma ficção. Aí a empresa começa a economizar um funcionário, ganhou
50% do tempo da produção, o cara depois vai para a justiça dizer que é o criador daquilo ali, e ele quer o direito autoral daquilo. Ele quer o direito de invento. Se eu não me engano, vou procurar aqui rapidinho na internet, a Petrobras tomou um processo cavalar nisso aí. Então, só para eu contextualizar aqui, da importância de você ter um contrato de trabalho. Ó, achei aqui a página do TST. Vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho. 3. Ó. Engenheiro será remunerado durante 20 anos por invento desenvolvido para a Petrobras. Se eu não me engano, o cara desenvolveu um negócio para uma plataforma de petróleo, meu velho. Ó, de acordo com a lei de propriedade industrial, a chamada invenção de serviço decorre do contrato de trabalho. A Petrobras, com todos os advogados do mundo, não fizeram o contrato com essa cobertura. Resultado: a Petrobras vai ter que... Aqui, ó, a plataforma P36. E a plataforma ainda afundou até a data do seu afundamento. Ele vai ter que pagar os direitos do cara. Propriedade industrial, não sei o quê. Eu não me lembro quanto foi esse processo, mas é uma coisa assim milionária. Então, veja, o que eu estou querendo dizer aqui é que, primeira coisa, como é que eu me preparo para o processo? Esqueça o processo, você tem que preparar dentro da sua casa. Primeira coisa, ter um contrato de trabalho. Porque o maior problema que tem é desvio de função, alega acúmulo. Então, primeira coisa é ter um contrato de trabalho estruturado, invento. Depois, jornada controlada. Eu preciso ter uma jornada controlada, assinado, banco de hora, tem que estar tudo assinado. O banco de horas tem que ter um extrato no final do mês, porque aquilo ali é um débito-crédito. O cara tem que assinar dizendo, Aí a pessoa faz assim, olha, eu estou com 8 horas extra. Aí faz, não vem trabalhar amanhã não para compensar. Aí vê que legal, o cara não vem. Tu pega o cartão de ponto, daqui a um tempo está lá o cartão de ponto vazio, não tem um extrato de compensação, não tem nada escrito, é tudo de boca. Como é que você vai provar isso no futuro? Então, tem que estar tudo formalizado. Poxa, mas isso dá trabalho, isso é burocrático. Mas isso vale muito dinheiro. Então, o que é que eu... interpretando toda essa questão que eu digo sempre, o processo você ganha dentro da sua empresa. Então, tem que ter toda essa documentação, tem que ter um bom departamento pessoal. Se você não pode ter um fixo dentro da empresa, você pelo menos contrate um consultor da área de pessoal. Porque, veja, é muito simples. Preste atenção nisso. O departamento pessoal é igual o seguro do carro. O cara compra uma Ferrari e quer fazer o seguro de uma roda da Ferrari. Tem que fazer o seguro completo, velho. É caro. Então, você tem uma folha de pagamento de 400 mil, de 300 mil, de 200 mil, de 150 mil, e você quer ter um chefe de pessoal ganhando salário mínimo. Essa conta não fecha. Então, tem que entender que a responsabilidade daquela pessoa ela é proporcional à tua folha. Mas quantos por cento então eu devo investir? Sei, mas eu quero chamar a sua atenção para que você diga, poxa, eu tenho que ter uma pessoa aqui competente. E quer ver outro equívoco? Ah, mas eu só tenho 2 funções aqui na minha empresa. Uma empresa de transporte, de ônibus de passageiro. Eu só tenho motorista e cobrador. E um pouquinho administrativo. Sim, se tu der um erro com um motorista ou com um cobrador, é em sequência. Então, a bronca da pulverização de função é a mesma da escalabilidade. Se tiver uma insalubridade para um cobrador daquele, por algum motivo, uma periculosidade, porque ele se reúne perto do tanque de óleo diesel da empresa, pronto. É para todo mundo. Isso é uma coisa impagável. Então, tem que investir na área de pessoal uma coisa que seja compatível com o tamanho da tua folha de pagamento. Vamos lá. Chegou na Justiça do Trabalho. Como é que eu vou me defender? Não tem médico que a gente escuta primeira, segunda, terceira e quarta opinião. Faça isso. Escute vários advogados, cote preço, veja o que lhe dá maior segurança, qual é o que demonstra a melhor estratégia de defesa. Quem deu o parecer mais próximo daquilo que você realmente acredita. Agora, contrate especialista. Não existe você ir para um juizado do consumidor com advogado trabalhista, nem ir para o juizado, para a Justiça do Trabalho com advogado de consumidor, porque vai quebrar a cara. Para você ter uma ideia, eu atuo no Brasil todo
sei lá, 24, um curso de Distrito Federal, 24 estados, né? Eu devo atuar em 17, sem medo de errar. Toda localidade eu tenho um cara do local só para me dizer como é que a justiça funciona, como se fosse um guia dentro de uma selva. Porque eu sei advogar na minha cidade, fora da minha cidade, eu não sei. Cada vara é um procedimento diferente. Cada vara é de um jeito. Tem que você ter um cara da localidade para dizer, ó, aqui o juiz faz isso, o juiz faz aquilo, o juiz primeiro ouve tal testemunha, depois faz aquilo. Se ele disser que não vai dar prazo, é porque ele quer encerrar o processo. É cheio de manha. Então, imagina você que é dono de um negócio, que não conhece a realidade, ir para a justiça com um advogado civil ou um advogado tributarista, um advogado do direito comercial que fez o seu contrato social, que às vezes é uma sumidade. Mas aquela esfera ele não domina. É feito você querer se operar do coração com um ortopedista. Não vai dar certo. E vice-versa. O cardiologista não entende nada de articulação. Então, tem que buscar um especialista. Poxa, mas isso é caro. Então, velho, tenta fazer um acordo antes com o teu empregado, se aconselha. Sempre a gente tem algum advogado da família. Pode até ser que um de outra área ele lhe oriente. Olha, vamos procurar ter um colega meu. Ou seja, tem que dedicar tempo a isso. E hoje as ações trabalhistas elas são muito fáceis. Por quê? Quando você recebe a notificação, se você entrar no processo, você vai ver o valor do processo. Você vai ver o valor do processo. Se for antigamente não vinha valor. O processo era uma caixa de surpresa, porque não tinha os pedidos não eram quantificados, hoje são. Então isso facilita a sua tomada de decisão. Um processo de 500 mil, um processo de 600 mil, um processo de 200, 300 mil, eu não posso facilitar. Um processo de 3 mil reais, o cara está cobrando uma hora extra que eu não paguei ele, é melhor até nem ir para o processo, pagar o cara e encerrar o caso. Não precisa nem contratar advogado. Faz o depósito no processo e encerra. Né? Então, outro ponto aqui importante. Como identificar a consultoria trabalhista mais adequada para o meu negócio? Como é que eu negocio o valor dos honorários advocatícios? Como é que eu vou fazer isso, eu sendo empreendedor? Veja, você tem que entender que prevenir é melhor do que remediar. Isso em todas as áreas. Na área da saúde é assim, na área trabalhista é a mesma coisa. Então, você tem que ter, primeiro, um bom departamento pessoal. Eu tenho uma pessoa bem comprometida, veste a camisa, é uma pessoa inteligente, mas é uma pessoa que não é verde, não tem muita experiência. Dê experiência. Hoje a pessoa pode fazer vários cursos online, não sai nem da empresa. Então, paga o curso, coloca a pessoa, deixa a pessoa, principalmente naquele segmento que vocês estão trabalhando. Então, se eu tenho uma startup, se eu tenho uma construtora, se eu tenho uma empresa de logística, o que seja, quem é a pessoa mais craque disso? Qual é o melhor curso disso? Coloca essa pessoa para estudar. A gente está no instituto aqui e o que vocês estão fazendo é isso, é buscando conhecimento. Então, tem que investir na pessoa. Mas eu tenho medo que ela vai se capacitar e vai para outra empresa. Esse risco existe, mas você pode fazer um termo aditivo ao contrato de trabalho dizendo que se ela for, ela paga metade do curso. E isso é risco, velho. É o risco da atividade. Quem é empreendedor corre risco toda hora. Então, é mais um risco. Então, investe nisso. Tenha um relacionamento com o escritório de advocacia que você acha que pode precisar dele. Vou explicar o que é isso aí. Se eu tenho uma empresa que tem problema de riscos ambientais, estou falando de direito do trabalho, não, estou falando de meio ambiente, que dá cadeia, risco ambiental. Eu tenho que tomar pelo menos um café com algum advogado do direito ambiental, eu tenho que conhecer algum escritório, eu tenho que pedir alguma indicação. Por quê? Imagina que você chega no escritório de um advogado e diz: rapaz, eu queria trocar uma ideia contigo, entender como é isso, se acontecer alguma coisa desse tipo, eu não tenho nenhum problema, mas eu queria me inteirar de como é essa situação. Vamos sair para almoçar, vamos tomar um café. Você cria um vínculo, tudo será mais fácil na hora de um litígio. Porque o advogado já vai ter uma ligação com você. É o network que a gente tanto fala. É o network positivo.
E pode ser sincero, não, minha empresa aqui, eu sei que tem umas vulnerabilidades, eu queria, entendeu? Já ter a quem procurar caso alguma coisa aconteça. Isso não é caro. Conselho no Brasil e no mundo sempre é de graça. Tem muito conselho de graça por aí. E você já cria uma relação. Ah, mas minha empresa tem muito problema, eu preciso ter um escritório fixo e tal e tal. Se for o caso de você ter muita demanda, faça uma experiência. Qual é a experiência? Vamos contratar por demanda por 2 meses, por 3 meses. Aí você vai ver o que você demanda de hora e depois você faz uma proposta de valor fixo, mas exigindo sempre uma reunião mensal, pelo menos, porque senão a coisa cai no esquecimento. Tem que ter o ponto de contato e ensinar os seus gestores, se você tiver um advogado fixo, a estar provocando o advogado. Não fazer as coisas sozinho. Eu tenho um advogado trabalhista, aí teve um problema, chegou um atestado médico estranho. Agora mesmo uma empresa me consultou hoje, só para você ter uma ideia. Olha, eu estava aqui e a pessoa trouxe uma declaração de comparecimento no fórum. Aí a empresa foi atrás daquilo, para saber se aquele documento era verdadeiro. Quando chegou lá, disse, não, essa pessoa aí falsificou um monte de documento, fez um monte de empréstimo consignado falso, praticou um grande estelionato na praça, era para ser presa, pagou uma fiança, está tendo que cumprir aqui. Todo mês está tendo que vir aqui no fórum para assinar uma lista de chamada, enquanto o processo dura, veja. E a pessoa trabalhando dentro da empresa, sem o cara da empresa saber disso. Veja que coisa interessante. Então, isso é o quê? Isso é informação. O cara foi buscar informação, não jogou o papel lá em qualquer canto. Veja o que ele descobriu. Isso é de hoje. Então, o que eu estou querendo dizer é que a prevenção trabalhista ela é mais do dono do dinheiro, do dono do negócio, do que do próprio advogado. O que é que eu tenho que fazer? Provocar o advogado de tudo que sai da rotina. Manda um e-mail. Doutor, aconteceu isso aqui, e agora? O que é que a gente faz? Doutor, a pessoa foi embora e deixou o documento aqui e não assinou. Como é que eu procedo? Desapareceu um equipamento aqui dentro da empresa, eu divido para todo mundo o prejuízo, ou eu faço uma apuração, eu deixo para lá, eu faço um boletim de ocorrência. Então, se tem um advogado, envolve ele no dia a dia da tua empresa. Isso é muito importante. E é aquilo, exija sempre um diagnóstico, vamos dizer assim, uma avaliação para que você entenda. Seu advogado tem que falar o idioma que você entende. Advogado, contador, qualquer profissional liberal que disser, não, eu não vou lhe explicar não, porque você não vai entender. Para mim, esse cara não me serve. Ah, eu vou operar seu joelho aqui, mas veja, eu não vou lhe explicar como é que vai ser a operação, não. Deixa comigo que seu joelho vai sair daqui novo. Velho, eu não confio nisso. O cara tem que tentar pelo menos me explicar, dizendo, ó, a operação vai ser assim, vai demorar, vai ter um pós-operatório. É a mesma coisa o advogado. Ele tem que traduzir, trazer para o jurídico, quebrar o juridiquês para que você entenda. Por quê? Porque quem tem que decidir é você, quem paga a conta é você. Não é o advogado que paga a conta. Então, você precisa estar à frente e decidir. Delegar não é delargar. Delegar não é delargar. Então, se eu vou delegar para uma pessoa da minha empresa ver, tem que estar monitorando, porque causa trabalhista é perigoso. Então, semanalmente, pede um relatório, vê onde é que estão os processos, o que é que está acontecendo, o que é que está sendo feito. Né? Então, vamos chegar agora no último tópico aqui, que é uma noção de governança trabalhista. Método de delegação e de acompanhamento de casos internos. Veja, é muito simples, não é uma coisa difícil, qualquer um de vocês pode fazer. Ela é um pouquinho trabalhosa e exige o acompanhamento. Né? Fazer um contrato, muita gente aí já deve ter tido algum relacionamento com alguma empresa de grande porte, que tem aquele cara que é você é o quê? O cara faz, eu sou o supervisor de contrato, eu sou o diretor de contrato, eu sou o gestor de contrato. O que é que esse cara faz? Ele pega o contrato que os advogados fizeram lá atrás, e todo mundo assinou. O que é que meu empregador aqui tem que entregar, o que é que tem que receber? E ele, todo mês, ele fica monitorando o andamento do contrato, para ver se o contrato está sendo cumprido.
A mesma coisa é a governança trabalhista. Não adianta você contratar o melhor advogado do mundo, chegar na empresa, olha, o horário é esse, o registro é esse, assina aqui, faz isso, faz aquilo. Aí vai embora, e deixa 3 manuais na empresa. No outro dia está todo mundo fazendo errado e não tem ninguém monitorando aquilo. Poxa, mas isso dá trabalho? Dá. Tem que ter uma pessoa monitorando. Tem que ter os encruzilhamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu vou chegar aqui, vou falar de 11 itens, mas vamos lá, encruzilhamento. O financeiro só pode pagar o salário do empregado contratado se ele vê o contrato de trabalho assinado e arquivado na pasta e não é social, tudo certinho. O cara está lá na ponta, ele só dá o comando para pagar a folha daquela pessoa se o contrato tiver assinado. Aí tem aqui o DP, tem o advogado, tem o pessoal que foi o contador, todo mundo aqui fez a coisa, mas sendo que na hora de você... Por que isso? Vai deixar de pagar? Não, mas cria uma trava. É aquela história do seu financeiro. Porque seu financeiro é assim, ele só paga se tiver uma nota fiscal ou tiver um pedido assinado, então eu não pago. Né? O financeiro tem que ter um papel aqui para colocar aqui no caixa, porque vai chegar o dono da empresa, você pagou R$100 de quê? Não, está aqui o documento. Então, a mesma coisa é o contrato de trabalho. Então, se eu vou pagar alguma coisa, eu tenho que chegar para o meu departamento pessoal e jogar ele para cima do financeiro e vice-versa. Cadê os cartões de ponto assinados? Cadê os cartões de ponto? Eu tenho que olhar o cartão de ponto assim, ó, e não ter nada vazio. Ou é falta, ou é férias, ou é horário de trabalho, ou é folga compensatória, ou é atestado médico. Não pode ter vazio. Ah, mas isso aqui é sábado e domingo. E a pessoa não pode trabalhar sábado e domingo, não, é? Tem alguma lei proibida? Não tem mais. Então, é sábado e domingo, teve trabalho. Não, coloca sábado e domingo. A empresa só trabalha 4 dias da semana. Coloca lá que aquele dia não há expediente. Coloca lá naquela brecha do cartão. O cartão tem que ser autoexplicativo. Aí tu pega o cartão de ponto do cabeçalho, não tem nada. Todo vazio. Ó, o que eu recebo aqui de cartão de ponto, que eu digo é um cartão de ponto fantasma, porque chega o cartão de ponto e faz, esse cartão de ponto aqui é de marco. Aí quando tu olha, não tem uma assinatura, nem tem nada no cabeçalho. Só tem. Como é que você sabe disso? Não, pelo horário eu sei. Amigo, o juiz não vai saber disso. Você vai perder a causa. Então vamos lá. Primeira coisa. Qual é o primeiro ponto de contato da mão de obra com a minha empresa? Qual é o primeiro ponto de contato? Seleção. Eu tenho minha empresa toda organizada aqui, meu suco de laranja aqui, ó. Maravilhoso, bem fresquinho. O que é que eu tenho que fazer para proteger ele? Eu não posso colocar nenhuma laranja podre no suco. Se eu colocar uma laranja podre no suco, o suco vai embora. Então, como é que eu não vou investir na seleção? Eu estou investindo uma fortuna no treinamento do meu pessoal e estou com a porta aberta aqui para entrar qualquer vândalo no meu negócio. Eu preciso ter um processo de seleção. Mas qual é o melhor processo do mundo de seleção? O melhor, sem olhar o dinheiro, é ter uma empresa especializada em seleção de pessoas. Você cria o perfil. Ó, minha empresa é uma empresa que a gente prega um ambiente muito fraterno, de muita confraternização. A gente se envolve com a vida do funcionário. Se a mãe dele adoecer, a gente se preocupa, a gente vai lá no hospital visitar a mãe dele. Esse é o perfil da minha empresa. Então, a empresa de seleção vai selecionar a gente assim. Ou o cara vai dizer, minha empresa aqui, meu amigo, é número, é resultado, eu não quero conversa. O cara pode morrer, ele tem que avisar antes. Então, a empresa de seleção vai chamar a gente e se adequa ao seu negócio. Tem que ter uma coerência. Porque o suco está aqui, cara. Aí o cara treina, aí compliance, não sei o quê, todo mundo leva o povo para viajar, e a porteira aberta aqui, ó, os vândalos entrando, contaminando quem tu está investindo. Entendeu? Então, primeira coisa da governança, critério de seleção. Como é que eu faço isso? Procurando advogado? De jeito nenhum. O dinheiro é seu, você que tem que saber. Eu quero, o perfil é esse aqui, ó. Eu quero um cara assim, uma mulher assim, desse jeito, eu quero uma pessoa assim. Pronto, cria lá o perfil para cada função e diz, ó, eu quero esse avatar aqui. E vai buscar no mercado. Não teve jeito, botou um, mas pelo menos se testa a credibilidade, se busca a informação dessa pessoa para não contaminar o teu quadro. Segundo ponto, utiliza um contrato de trabalho
Não aquele de livraria ridículo com 5 cláusulazinhas. O tempo, a função, o horário, que nem é o horário que ele pratica, é o horário padrão que bota lá de todo jeito e não tem mais detalhes, não tem nada, é 5 cláusulas. É o que a Petrobras usou lá naquele problema que ela teve. Então, a primeira coisa é você tem que ter um contrato de trabalho. Que é isso aqui, Rogério? O que você tem que ter é um contrato de trabalho customizado para o seu negócio, que atenda às suas necessidades. Contrato de prestação de serviço também. O que é que isso tem a ver com o trabalhista? É mão de obra. Tudo que for mão de obra tem a ver. Estagiário tem a ver, prestador de serviço tem a ver, terceirizado tem a ver. Então, faz um contrato de prestação de serviço também muito bom. Contrato com as terceirizadas. Os terceirizados têm que fiscalizar a empresa terceirizada também, igual como é os seus empregados, porque se ele não pagar a conta, você paga como responsável subsidiário. Gestão do contrato, já falei. Jornada de trabalho, que é bem risco, e os pagamentos. Tem que ter tudo definido, tudo claro. Eu não posso pagar as coisas misturadas, tudo tem que estar formalizado. Outro ponto aqui, rescisão contratual. A pessoa, quando é contratada, aí chega na empresa, tem aquele café da manhã, o cara vai em todos os setores, seu fulano, aí o dono da empresa leva para todo canto. No dia que o cara vai ser demitido, chama o estagiário e manda demitir o cara. O cara é um supervisor, chega o estagiário e diz, seu fulano, me deixaram aqui essa carta na mão para o senhor, assine aí, pegue suas coisas e vai embora. O cara vai no computador, já está com senha travada, já não tem acesso a mais nada, mal ele vai poder tirar as coisas da gaveta dele. Isso é motivo de muita ação trabalhista. Então, vai demitir a pessoa, não que você vai ser o super sincero, mas você tem que pensar assim, eu vou demitir essa pessoa. Ela tem mãe, tem pai, tem companheiro. Vai chegar em casa, vai dizer o quê? Qual é a história que essa pessoa vai contar? Então, cria uma história para que essa pessoa tenha o que contar. Eu estou saindo da empresa porque a empresa está enxugando, porque meu setor foi reformulado, porque eu não me adaptei com o serviço, mas o dono da empresa ficou de me arrumar um lugar numa empresa que ele acha que eu vou dar certo. Dá uma esperança para a pessoa, trata a pessoa do mesmo jeito que ele chegou na empresa. A mesma coisa que você faz quando você está colocando a pessoa para trabalhar, você tem que fazer. A mesma porta tem que ser usada. Véio. Não pode jogar o cara pela porta dos fundos, não. Essa falta de consideração, isso cria uma mágoa, uma cicatriz, às vezes um ódio desnecessário, inclusive para os que ficam. Porque eu sou aquele cara amanhã. Então, se você vai fazer isso aí, você tem que chegar e dizer assim, eu vou arrumar uma pessoa, chamam de headhunter, que é super caro, mas, eu vou falar com meus amigos para ver se emprega esse cara. A não ser que o cara esteja saindo por desonestidade. Aí tudo bem. Mas não sendo, por incompetência, porque a empresa mudou, porque a empresa está enxugando, porque a empresa está usando agora um sistema mais avançado que não precisa daquele cara lá. Não descarta a pessoa, não, velho. Porque isso gera uma turbulência violenta na empresa, tanto para o lado de fora quanto para o lado de dentro. Então, tem que ser, eu chamo de demissão humanizada. A gente precisa humanizar a rescisão. Eu vou dar férias, quando o cara volta de férias é demitido. Todo mundo que tira férias na empresa vai para casa de férias tenso. Será que eu vou ser demitido, velho? Quem foi de férias voltou demitido. Então, humanizar a relação do começo, meio e fim. Tá? Outra coisa é o seguinte, fiscalize mesmo todo mundo que se relaciona com sua empresa. Trabalho escravo, porque hoje tudo é condição análoga a escravo, então tem que saber de onde você está comprando as coisas. A Zara tomou aí uma bronca gigantesca, a MRV também, muitas empresas de grande porte tiveram problema, você viu agora do Rio Grande do Sul, recentemente, Renan deve estar sabendo isso, das vinícolas que tomaram um problema gigantesco com o Ministério Público do Trabalho, assinaram um TAC de milhões. Por quê? Usava o pessoal para fazer as colheitas das coisas, o pessoal que não era registrado, dormia
em local insalubre, não tinha água potável, não tinha comida, não tinha nada. Então, o que é que adianta o cara estar lá com a vinícola dele toda bonitona, toda arrumada, com a reputação, chega um cara desse estranho, destrói o negócio dele. Porque isso aí, vocês estão vendo agora aí, eu participei de uma época aqui que a Adidas chegou e cancelou o contrato com todos os frigoríficos que fornecia couro para os tênis Adidas, porque houve uma suspeita de trabalho escravo. Ela cancelou, pum. Depois a gente conversa, vamos ver o que é isso. Imagina, tu com tua mercadoria no porto para embarcar e foi cancelado. A Adidas fez isso há uns 8 anos atrás. Então, assim, é muito importante que você esteja vendo com quem você está se relacionando, porque se tiver trabalho infantil, trabalho escravo, corrupção, tudo isso você vai junto. É importante que a empresa tenha uma coisa chamada diversidade. Eu não estou falando só a questão trabalhista obrigacional, não. É a diversidade de pensamento. Tem que ter diversidade. Não pode ter empresa todo mundo que calça 40. Então, você tem que ter pessoas que pensam diferente. É isso que faz o negócio ir para frente. E a lei, ela tende a exigir essa diversidade. Proteção no trabalho é muito importante. Qualquer acidente no trabalho, que as medidas de proteção não estiverem sendo cumpridas, você pode vir a responder criminalmente. Então, a pessoa subiu no poste lá para resolver um negócio, não é especialista, não é eletricista. Tem uma matéria aqui de hoje, olha essa matéria aqui, ó. Me lembrei agora, eu falando com vocês aqui. Olha aqui, ó. Essa matéria aqui é de hoje. É de hoje, tá? Na verdade, né, ela saiu hoje na página aqui, mas ela é de 31 de maio. Tudo bem. Vai ver, vou te mostrar aqui, para tu sentir o tamanho, para a gente encerrar. Já estamos chegando ao fim. Aí a gente vai para as perguntas de vocês aí. Ó. Adolescente que teve a mão decepada por serra elétrica deverá ser indenizado. Tribunal Superior do Trabalho. Está aqui, ó. Uma fábrica de esquadria, o cara estava no primeiro emprego, foi contratado como auxiliar de escritório, e aí, desvio de função. Colocou ele para operar uma serra elétrica sem nenhum treinamento. O cara perdeu a mão, velho. Entendeu? Imagina o tamanho da indenização que esse processo deve correr sob segredo de justiça. Ah, isso aqui é do dia 31 de maio. Está na página do TST. Então, o dono da empresa pode até nem saber disso. O cara lá do depósito, chama aquele cara que chegou aí, novato, aí o cara querendo mostrar serviço, faz aqui uma serra. Eu já sei o que aconteceu, porque já trabalhei dando muita consultoria para várias construtoras. Ele foi colocar a madeira para serrar e a serra cavalou, puxou a mão dele com a madeira. Existe uma coisa chamada empurrador, é um equipamento que é só para você empurrar, que se houver esse tipo, a serra não tiver muito amolada, ela fizer essa catapulta, não pega na sua mão. Existe uma proteção assim, com uma flecha. Provavelmente não estava sendo usado isso, o cara não tinha a menor experiência, achava que a serra ia serrar tudo, e aí aconteceu o acidente. Outra coisa que é muito importante também, relações sindicais, tanto patronal como de classe. Cobre do seu sindicato uma atuação na questão coletiva, porque quando eu falei a legislação ela é federal, mas cada região tem sua norma coletiva, que muita gente chama de dissídio, mas aquilo ali é um instrumento normativo. Então, é muito importante que você coloque o seu chefe de pessoal para estar alinhado com o seu sindicato. Confie no sindicato da sua empresa, não vai ficar escutando o que o sindicato dos empregados está dizendo, não, porque é lógico que ele não vai defender os interesses da sua empresa, ele não é pago para isso. E, por fim, pessoal, a governança, ela chega quando você começa a fazer, que você vê o resultado, a retenção de talento, porque você começa a estar mais próximo do quadro de pessoal da sua empresa, você começa a dar mais atenção a isso, entendeu? Entendendo que trocar, demitir, fazer alto turnover nem sempre é a solução. Trocar 6 por meia dúzia não resolve. O que resolve é treinamento e implantar na empresa uma cultura. Quando a gente fala cultura, são os princípios, são os valores. O caminho é de duas mãos. Na hora que você impõe isso, que você trata o funcionário usando desses princípios, desses valores, provavelmente você vai ter
litígio zero. Você não vai ter problema na justiça, porque você vai estar sempre aberto ao diálogo. Então, 20h38, terminamos aqui a nossa aula. E eu fico à disposição para responder as perguntas de vocês. O Gregory levantou a mão aí. Ó. Fala, Marcos. Gregory, Tudo bem? E aí, velho? Tudo. Primeiramente, parabéns aí pela explanação, sensacional. E aí eu fiquei Obrigado. com vários pontos aqui só para debater, mas eu vou me adeter até pelo horário, né? Só em dois principais aqui. O primeiro a gente tem uma empresa de tecnologia que sede fica aqui em Fortaleza, Ceará, mas a gente já atende até algumas empresas que já roda Colômbia, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Brasília. E aí, um dos pontos é que a gente tinha um sistema de ponto eletrônico, né? Você falou de ponto, eu lembrei. E estava saindo muito caro o sistema, entre aspas, né? Pelo volume. E a gente é uma empresa de tecnologia, a gente desenvolveu o nosso sistema de pontos, só que só para controle interno mesmo, né? E até que ponto isso é válido, né? Perante a justiça, desde que, obviamente, tem um lastro, tem a parte de logs, de tudo isso, né? E o segundo ponto é, como a gente é uma empresa também de software, a gente pega muito na parte da pejotização, né? A maioria dos desenvolvedores, eles até preferem, né, esses vínculos de PJ, e obviamente a gente tem um contrato até um pouco robusto para isso, a gente já versionou muito, né, com 2 escritórios diferentes aqui de advocacia. Até que ponto isso é saudável, não, né? Nesse meio que a gente está vivendo, e por conta também da parte de invenção, né? Porque os desenvolvedores, eles têm essa parte de invenção do código, que são propriedade deles, só que no nosso contrato prevê que eles passam 100% para a gente da autonomia do que foi produzido, né? Até que ponto isso nos dá segurança ou pode dar um problema futuro aí para a gente? Certo, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que disciplinar aqui. Isso é para todo mundo, tá, pessoal? Não é só para Gregory, não. Quando você vê uma questão trabalhista, seja qual for, litígio, não existe segurança jurídica. Não existe segurança jurídica, quer dizer, não é que não existe uma solução, mas quando eu digo não existe segurança jurídica, é que não existe uma coisa, 2 mais 2 é igual a 4. Não existe uma coisa líquida e certa que você vai dizer assim, eu posso dormir tranquilo, que isso não vai ninguém mais mexer. A prova maior disso nós tivemos agora em 2023, que eu nunca acreditei isso na minha vida. Meu pai foi juiz, professor universitário, foi o Supremo chegar e flexibilizar a coisa julgada, coisa que já tinha resolvido, o processo já tinha encerrado, transitado em julgado, arquivado, e o Supremo simplesmente disse, não, mas espera aí, se eu entender diferente, a regra muda. Então, assim, depois disso, o mundo se acabar não é nenhuma novidade. Então, o que é que o Agora veja, vamos lá. Tudo bem, Marco, e aí, o que é que eu faço? Não, você tem que fazer alguma coisa, porque pior é não fazer nada. Então, primeira pergunta sua. Eu desenvolvi uma ferramenta de controle de ponto. Na prática, a Justiça do Trabalho aceita esse tipo de controle. Desde que você tenha esse controle aberto. Por isso que eu digo, tem que ser assinado. Por que assinado? Porque se você chegar lá com a relação de pontos, sem estar com assinatura, ele vai dizer, a empresa de Gregory entrou lá no banco de dados, alterou os registros e imprimiu o ponto de dezembro de 2022 e está apresentando aqui como se fosse o verdadeiro. Então, você é uma empresa de tecnologia, eu não sei quantos funcionários você tem, porque eu sei que isso ainda é caro, mas se você tiver um token ou tiver como é que se diz? Uma assinatura eletrônica, ou utilizar a assinatura por uma plataforma. Por exemplo, eu estou com um Authentic aqui, meu aberto aqui. Vou mostrar aqui para vocês, porque eu acho interessante, porque isso não é uma coisa cara. Para vocês verem como é que acontece o documento. Vou abrir um documento aqui qualquer, vou pegar aqui deixa eu ver aqui uma procuração. Pronto, uma procuração. Vou baixar aqui o documento. Deixa eu baixar aqui o documento. Então, assim, o que eu quero te dizer é que se você quer dar a tecnologia como demonstrar, está aqui o documento assinado, mas ele traz algumas evidências.
Esse documento aqui é a página, aqui é o documento, certo? Aqui é a página de assinaturas. Está dizendo que no dia 17 de abril, às 13h56, eu criei esse documento. No dia 17 de abril, às 13h56, 02, eu visualizei o documento. E no dia, às 56h06, eu assinei o documento por meio do IP, número tal, localizado em Recife, Pernambuco, Brasil. E se você pegar aqui o hash, aqui, ó, e colocar no navegador, esse aqui, desculpe, esse aqui de baixo. Se você chegar aqui embaixo e pegar esse aqui, ó, se você pegar aquele documento, aquele coisa ali embaixo, o que é que vai acontecer? Você bota em qualquer navegador, você vai chegar no documento. Então, é preciso que você tenha essa transparência. Lógico, existe portaria do Ministério do Trabalho dizendo qual é a segurança que o marcador de ponto tem que ter. Se você tiver um acordo com o sindicato, melhor ainda. Mas o que eu estou dizendo é que, na prática, a Justiça do Trabalho aceita. Porque a Justiça do Trabalho hoje vem aceitando até aquele caminho que o Google Maps faz. Se a gente deixar o Google Maps no roteirizando, quando a gente chega no final do dia, se a gente puxar aquilo ali, tem que dizer todos os lugares que a gente foi, o tempo que a gente ficou parado, o que a gente fez. Então, tem empregado juntando aquilo no processo, que é um documento unilateral dentro do celular do cara, e está assim de site mostrando como é que eu manipulo aquilo. E a Justiça aceita. Então, na prática, a Justiça aceita isso aí. A tua outra pergunta foi pejotização. Isso é um problema, minha gente, muito grave. Por quê? Hoje eu até fiz um vídeo no meu canal do YouTube que dizendo exatamente essa questão da... Deixa eu ver aqui se foi hoje, que é tanta coisa que eu esqueço. Deixa eu ver. Foi. Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu botei aqui, ó. Como evitar os riscos da pejotização. Eu botei esse vídeo, nem divulguei ele ainda. O que é que acontece? O que é que eu estou explicando nesse vídeo? Eu digo o seguinte, que a gente está vivendo um grande paradoxo. O Supremo Tribunal Federal está dando valor a alguns contratos de PJ, dizendo que a CLT é uma forma de contratar e que outras formas podem ser contratadas, desde que você prove que aquela pessoa quis. É a autonomia da vontade que eu falei para vocês, que tem lá na Inglaterra, por exemplo. Mas isso é o Supremo. Para chegar no Supremo, meu amigo, o funil é assim, ó. Do TST, que tem lá aquela plaquinha Justiça Social para baixo, é o caos. Por quê? Vou trazer um dado aqui emblemático, atualizado e que é um tiro na mosca para vocês entenderem. Na Justiça do Trabalho, os caras condenam a Uber a reconhecer vínculo de emprego com motorista de Uber. Todo mundo sabe que o motorista de Uber trabalha a hora que quer, baixa o aplicativo, manda o parente dele rodar no nome dele, carrega quem ele quer, o cara tem total autonomia e a Justiça do Trabalho quer empregado. O ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão monocrática dele, numa reclamação trabalhista que chegou lá de uma empresa chamada Cabify, que vocês já devem ter ouvido falar, que ela é tão grande quanto a Uber, dizendo assim, não é empregado não, porque o Supremo já disse que isso aí é autonomia da vontade, que não existe pessoalidade, blá, 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 e mandou e cancelou todo o processo trabalhista que esse cara tinha ganho. Lá na Justiça de Minas Gerais. Ele zerou o processo e mandou ir para a Justiça Comum. Nós estamos vivendo um momento agora, é uma briga de braços. Ninguém sabe se quem vai vencer é o Supremo ou a Justiça do Trabalho. Se for a Justiça do Trabalho, seu contrato pode ser o mais perfeito do mundo, que ele não vai conseguir a interpretação do juiz, que é o princípio da realidade, que eu falei lá do Papa, aquela realidade lá, Justiça Social. O cara tem expediente, tem log da empresa, trabalha recebendo só de uma fonte, todas as notas fiscais ele emite para a tua empresa, ele tem chefe, ele tem meta a cumprir, ele tem carga horária a cumprir, ele tem um e-mail talvez corporativo, ele tem benefícios como plano de saúde, como auxílio alimentação. Aí o juiz faz, qual é a diferença para o empregado? Nenhuma. A diferença é não ter o contrato de trabalho previsto na CLT. Mas
O Supremo não, pensa diferente. O detalhe é quem é que vai ganhar essa guerra. Eu não tenho como lhe dizer ainda. Agora, hoje, se dissesse, não, Marco, mas eu quero saber hoje. Hoje, se você tiver um processo, o meu conselho é fazer o que a Uber faz. Ela corre, faz um acordo sem reconhecimento de vínculo. Por quê? Para não criar jurisprudência contra ela. Então, se eu tiver um processo, eu não vou dar de brabo, como a gente diz aqui no Nordeste, porque o que você tem na mão é frágil. É mais moral do que legal. Então, você tem que chegar e dizer, rapaz, vamos fazer um acordo, tu vai fechar outras portas, todo mundo vai depois saber que tu entrou com essa ação trabalhista, não é melhor a gente fazer um acordo aqui, eu te pago um valor, tu abre mão de um pedaço aí, e a gente faz sem reconhecimento de vínculo, sem reconhecer você como meu empregado. Eu vou lhe pagar um valor, quero que o seu trabalho pode fazer esse tipo de acordo, sem reconhecer vínculo de emprego. Mas levar o caso até o final é complicadíssimo, por 2 motivos. Vou lhe dizer. Um, se for um valor alto na condenação, vai criar uma notícia dentro da sua empresa, todo mundo, quando sair da empresa, vai querer aquele valor, que vai criar um precedente. 2, se pegar um advogado especialista em reclamante, que não tenha muita ética, ele vai começar a infiltrar na tua empresa e começar a dizer, olha, faça isso, faça aquilo, fotografe, print tela. E aí, meu amigo, você cria um inferno dentro do seu negócio. Um inferno. Que todo mundo que sair da empresa, ele vai querer puxar, já tem a reclamação toda pronta, já tem os depoimentos das testemunhas dos outros processos, e ó, isso passa a ser um ciclo vicioso. Terceira pergunta tua foi, era o ponto, a PJ... E aí entra nessa parte da propriedade intelectual, do que é produzido, Sim, né? a propriedade, o contrato vale. Agora, veja, vamos lá. Aí é onde eu falei para você do especialista. Ter isso no contrato de trabalho, ter no contrato de prestação de serviço adianta, é melhor do que nada. Mas o que é que eu aconselho? Você tem uma área que o risco é iminente, porque o cara está lá feito para pensar e para criar. Então, eu preciso ter máxima segurança. Como é que eu vou ter máxima segurança? Eu vou contratar um escritório especialista em patente, especialista em propriedade intelectual. Entendeu? Como é que eu vou achar esse escritório? Eu posso até pesquisar algum e lhe dar alguma indicação, mas esse escritório ele não é capaz de lhe atender sozinho. Ele vai plugar no seu escritório que já lhe atende e vai dizer, ó, espera aí, encaixa essa cláusula aqui que a gente fecha todas as portas. Porque, só para você ter uma ideia, veja, pessoal, isso é exemplo para todo mundo, tá? Essa semana eu tive uma empresa que foi fazer um comercial de televisão, vídeo, para sair na televisão mesmo. Aí disse, ó, eu vou botar 10 funcionários aqui para sair no vídeo e tal, como coadjuvante, não sei o quê, porque o pessoal da agência pediu. Aí a agência empurrou um termo de título gratuito, com direito de imagem para a eternidade. Eu disse, meu velho, a Justiça do Trabalho não respeita isso, não. O cara vai dar o direito de imagem dele para quem? Ele vai ser famoso porque ele está no meio de um comercial com 10 pessoas. Ó, paga R$ 150 para cada um. R$ 150, porque o cara também não é ator principal, não. Ele está só fazendo um número lá no fundo do comercial. Vai gastar R$ 1.500, faz os termos e bota que a duração é por 10 anos. Acha que esse teu comercial vai durar mais de 10 anos? Não. Pô, aí você atendeu temporalidade e o caráter remuneratório. Não tem título gratuito. Porque quando você olha a jurisprudência, quando tem condenação é porque, pô, o cara botou título gratuito, rapaz, o cara assinou para não perder o emprego. Aí o cara que ganha 1.300 e poucos reais, ganha 150 para sair num filme de 30 segundos de duração, sem ser ator principal, tá ruim. E você criou uma temporalidade, que foi 10 anos. Então, veja, por que eu sou mais esperto que o cara da agência? Não, eu sou especialista no problema e ele não é. Ele trouxe um termo sem enxergar final do filme aqui, entendeu? Então, contrata um cara especialista em propriedade intelectual. Inclusive, você pode ampliar seu leque para os seus usuários. Porque tem uns engraçados que pegam o seu software aí, a sua ideia, e vai querer fazer uma coisa como se dele fosse.
entendeu? Um plágio. Então, tem que pegar um cara craque nisso, que diga, ó, chama escritório de PI, que é propriedade intelectual. Então, pega um cara desse para dizer, ó, não, esse aqui a gente faz uma coisa bem amarrada, entendeu? Termo de confidencialidade para alguém. Uma coisa muito importante também é você ter termos de confidencialidade com os desenvolvedores, porque para, inclusive, não trafegar informações O que valiosas. a gente tem o que a gente chama de NDA, né? Que é Sim, é a mesma coisa. a mesma coisa, né? A NDA é o nome americano, é Non-Disclosure, é o nome mais robusto de você guarde tudo como segredo, não fale nada. Para vocês terem uma ideia, pessoal, só para ilustrar aqui essa conversa, da seriedade disso. Eu conheci o cara que criou o chamado Bina, que antigamente, quando eu era pequeno, tinha um telefone que você saía, tinha um equipamento que saía o número do telefone. Esse cara foi para uma feira, mostrou lá a grande invenção dele, e ele simplesmente não tinha isso. Não tinha nenhum termo de confidencialidade, não tinha nada patenteado. Um esperto lá ficou vendo a ideia dele, discutiu, era engenheiro também disso, porque se você é engenheiro, você me conta uma história, opa, achei o caminho. O cara foi desenvolver o dele, patenteou e ganhou milhões durante anos. Esse cara é riquíssimo hoje, porque roubou uma ideia. E o outro que descobriu tudo foi questionar, ainda foi ameaçado de ser processado. Porque disse, não, meu protótipo não tem nada a ver com aquele seu. Meu protótipo é totalmente diferente, porque esse cara queria criar um equipamento que era acoplado ao telefone. Esse cara criou, você comprava um equipamento separado, era tipo uma secretária eletrônica só para dizer o número de quem estava ligando. Mas, em síntese, o que eu quero dizer é que é muito preocupante isso. Então, não deixe para amanhã. Assim, corra atrás, entendeu? Perfeito. Mas é isso. Respondido. Obrigado, viu, Marcos? Parabéns. Nada, velho. E aí? Diga lá, doutor Celso, estou nas suas mãos. Não, o pessoal todo mundo ficou calado Está aí. todo mundo metendo pau aí no chat, né? Largando pau aí, né? Mas mais alguém tem alguma dúvida? Mas também, se tiver, viu, pessoal? Vou botar meu e-mail aqui, vocês podem me mandar. Não é fale agora o cálice para sempre, não. Se lembrar de alguma coisa. Tá Deixa certo. eu botar aqui no chat. Vou botar meu celular. O celular é bem WhatsApp, porque imagina agora a gente nessa resenha aqui, liga alguém, eu não posso atender, mas manda um WhatsApp que a gente fala. Não, tá certo. Então a gente vai Porque o que trocando faz a as gente aprender, informações. velho, são as dúvidas. Às vezes o cara liga para mim, rapaz, estou com uma dúvida muito complicada, não sei o que, eu fico louco, me diga, eu quero saber coisa que eu não sei, porque é assim que a gente começa a enxergar muita coisa, né? Então, Marcos, não se posso fazer uma acanhem pergunta rapidinho? em mandar Posso fazer uma dúvida, tá pergunta certo? rapidinho? É o Renan. Renan, Pode, Renan, Posso? lógico. Eu tive um contratempo, eu queria saber o que tu me sugere. Eu sou prestador de serviço, né? Eu tenho uma etiqueteira, uma empresa que vende ingressos, e aí uma empresa nos contratou para fazer uma venda de um evento que ela ia fazer, e essa empresa, ela recebeu uma denúncia, alguma coisa parecida, para pedir indenização sobre uma dívida que o local tinha. Então, no caso, ela alocou um espaço para fazer um evento, e esse espaço ele tinha um problema processual. E aí eles entraram com um pedido de ação contra a minha empresa. Daí a gente tentou desvincular sobre esse processo, né? O que eu corro algum risco assim de pagar alguma Você multa? instalou sua empresa nesse endereço aí? Não, não, não. A minha Tu só empresa ela fizesse um presta evento? serviço, assim, uma produtora nos contratou para vendermos ingresso do evento que ela ia fazer. O Certo. local que ela ia fazer o evento tem um processo neste local. O local que tem um processo. O local é o quê? É um clube? É É um uma área clube, de é eventos? um É um clube. O clube. clube tem um Certo. processo trabalhista. E Certo. aí um advogado veio entregar uma intimação dizendo que nós também seríamos responsáveis por pagar essa indenização, né?
Isso aqui a gente, na verdade, não tem vínculo nenhum, a gente nem nada. Veja, normalmente o que... Sim, aí, isso foi quando? Isso foi final do ano e final do ano. Sim, aí está em quê? Eu até não acompanhei agora o processo que eu tinha deixado com o meu sócio, com o Júnior, como eu tinha viajado para a Europa, ele que ficou cuidando disso. Veja, o que acontece muito nesses casos, e aí você tem que ter a certeza, é que toda a renda que acontecer naquele local, a justiça quer bloquear a parte que é daquele clube, entendeu? Então, imagine que eu tenho aqui uma casa de eventos, uma casa de show, você vai fazer um show aqui, você é etiqueteira, mas tem um cara que produz o show, e aí eu vou ganhar 20% dos ingressos. Então, como você é o vendedor do ingresso, você é a pessoa que tem o controle da receita, do que está entrando. Uhum. Então, eu acredito, normalmente, não estou dizendo que você está equivocado, mas normalmente, e as pessoas interpretam como você está interpretando, o juiz notifica dizendo, olha, o dinheiro que entrar, você tem que me prestar contas dizendo um borderô, que a gente chama aqui no Nordeste borderô, não sei como é em São Paulo. É borderô aqui também. Pronto, borderô. O que é a parte da empresa, do local, dona do local, que é a parte do empresário, do artista que vem, e o que custa aqui do pessoal da limpeza, e o que é do bar, e o que é que fica para a etiqueteira. Entendeu? Então, aí a parte que é do clube, aí essa sim é bloqueada. Agora, é estranho você tomar um bloqueio num crédito seu se você nunca participou do processo, Não, nunca a fez gente parte. não chegou a tomar bloqueio, ele só pediu para que nós os comunicasse, né? Pronto. Agora, o que ele deve ter dito foi o seguinte, se você sonegar informação, se você não é transparente com a justiça, o juiz vai e manda bloquear tudo, entendeu? Pode ser que o oficial de justiça tenha feito isso, porque o pessoal ameaça muito também, né? Sim. Aí aproveita que a pessoa não tem formação jurídica, aí fica fazendo esse terrorismo, entendeu? Mas ele não tem poder para isso, não. Tá. O poder é bloquear o crédito que é daquela empresa. Está acontecendo agora, pessoal, só para vocês terem a ideia, veja. Está escrito na lei que salário é impenhorável. A pessoa deve, na Justiça do Trabalho, já pacificou a jurisprudência de 30% do salário ser bloqueado. A empresa recebe uma notificação dizendo, ó, o salário da pessoa aí que está devendo aqui, 30% retira do salário e paga, faz um depósito judicial. Isso está virando uma rotina. Entendeu? Mas aí, Renan, dá uma aprofundada nisso para ver como é que está o andamento. Obrigado, hein? Nada, velho. E aí, podemos encerrar, Celso? Tá bom. Vamos encerrar. Depois, Marcos, eu quero dar um recado para eles aí, que a gente também já iniciou, lembra das mentorias exclusivas que a gente Sim. Que você até anunciou lá no encontro presencial? Sim. A gente já pegou o nome dos mentores, já fez os sorteios, e estamos montando os grupos aí no WhatsApp. Então, para vocês já irem combinando aí com cada um com seu mentor, as melhores datas, os melhores horários. Então, para vocês acompanhando aí, já está no WhatsApp aí, já está rolando, tá? Certo. E agradecer você aí, né, meu, pela Nada, meu velho, um prazer sempre. Que foi show de bola mesmo. Muito obrigado. Enriquecedor mesmo o assunto. Acho que todo mundo aí adorou. Dá para ver aí pelo chat aí, né? Joia, fico muito satisfeito. Isso, para mim, é a maior satisfação, é vocês terem gostado e eu conseguir traduzir um negócio tão chato e tão complicado para vocês. Colocar na linguagem mais simples, né? Sem juridiquês. Sem juridiquês, tá certo. Mas tá bom, velho. Obrigado, então. Então tá bom. Um abraço grande. Abraço. Qualquer coisa, mande as ordens, que a gente conversa, viu? Obrigado, Marcão, mais uma vez, grande amigo. Oi, Ivo. Eu tô escondido. Ivo Aguirra. Eu tô debaixo do lençol que eu tô gripado. Então tá, velho. Mas é sempre uma aula. Qualquer conversa com o Marcos é uma aula. Poxa, bicho, obrigado, Ivo. Um abraço grande para vocês todos.
Obrigado. Tchau, Abraço, pessoal. Marcos. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, só para dar um último recado aí, para quem não estava no início, infelizmente o Arnaldo Xavier teve um problema de saúde e nós vamos repor o conteúdo dessa aula que não houve hoje, no dia 14 de junho, às 19 horas, tá? Mas depois eu também dou um recado lá no grupo, tá bom? Obrigado aí, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Falou, Tudo de galera. bom. Bom descanso. Bom descanso. Falou, tchau, tchau.